Boa noite, gente. Eu sou a Sara Silva Ferreira. Eu sou pertencente ao Ileaxé Unilelerá, onde a matriarca é a Ia Morena. Eu fui contemplada, meu projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e pela produtora do CRJ. Então, os meus agradecimentos especiais serão a estas entidades hoje. O tema do meu projeto, pela Lei Aldir Blanc, é as abaiomis. Vou falar um pouco sobre essas bonequinhas afro-brasileiras, né? E sobre a apropriação cultural também, interligada, né, diretamente com a cultura dos povos de terreiro. Então, vou começar falando sobre as abaiomis. As abaiomis, elas são bonequinhas feitas sem cola, sem costura, e são feitas de retalho. O corpo delas é feito de material, elas têm que ser muito pretas. Eu aprendi a fazer as abaiomis numa visita que eu fiz ao UFG, eu acho que em 2016, e eu aprendi com uma feira, eu esqueci hoje o nome da feira que eles dão. Acho que é para a gente conhecer as disciplinas, os cursos que são ofertados pela Universidade Federal de Goiás. E tinha uma feira, e nessa feira tinha uma moça de Brasília, e ela tinha bonequinhas assim feitas, e eu vi ela fazendo, então eu fui lá conhecer. E aí ela explicou, né, deu uma das narrativas que hoje eu sei que não é verdadeira, até onde nós sabemos. Ela explicou sobre a existência, de como elas surgiram para nós. E hoje, recentemente, acho que em 2018, eu tive mais contato novamente com as bonequinhas abaiomis. Antes, né, no tempo da feira, quando eu fui e aprendi a fazer as abaiomis, aprendi mais ou menos, porque o tempo é muito corrido, né, e é muita coisa, eu acho, para aprender de uma vez. Eu tinha uma, e aí, esses tempos, né, em 2018, aconteceu um evento na Casa de Afeto, que é um grupo voltado para mulheres negras aqui em Goiânia. E eu fui em uma dessas reuniões da Casa de Afeto. E lá eu aprendi fazer realmente as abaiomis e aprendi a real história por detrás dessas bonequinhas. Uma das narrativas que eu ouvi, que foi a inicial lá em 2016, pela moça, né, que me ensinou de Brasília, ela contou uma história que a gente considera hoje romântica, que também promove, né, um esvaziamento da cultura que mulheres pretas geram, né, e fornecem hoje para o povo brasileiro. E é a respeito de que essas bonequinhas surgiram nos navios negreiros. Eu vou contar essa narrativa porque eu acho importante a gente falar sobre aquilo que nos agride também hoje como cultura, né? A gente precisa falar sobre isso para não fazer o mesmo erro, porque até então eu narrava a mesma história que ela. Narrava a mesma história, que é carregada de violência, que é muito romântica, né? Sobre o processo de colonização e sobre o período escravocrata. Então, ela conta que as abaiomis, elas surgiram nos navios negreiros, através de mulheres negras, né, que rasgavam suas vestes e faziam pequenas amarrações e entregavam para as crianças, para jovens, né, para adolescentes e até adultos, para consolarem, porque a gente sabe hoje que a viagem nos navios negreiros, naquela época do período escravocrata, duravam assim muito tempo, 3 meses, 4 meses. Então era assim, dia a dia, bem complicado, né? As pessoas, elas foram arrancadas do seio familiar delas, teve, né, familiares mortos, então isso tudo gerou pânico, obviamente. E elas faziam isso, né, para consolar toda essa população. E a história ainda conta, ela se prolonga, falando que ao chegarem em terras indígenas, né, hoje brasileiras,
as crianças escondiam as bonequinhas dentro dos cabelos para poder depois, né, terem guardado uma coisa que a mãe, que a tia, a avó, a prima deu. Só que essa história ela é cheia de falhas e já eu entro nisso. Eu vou contar agora a verdadeira história sobre as abaiomis. A primeira abaiomi foi feita, que a gente tem registro, né, através da artesã Lena Martins. A abaiomi surgiu em prol da convivência e afetividade entre mulheres negras. Era algo muito pessoal para ela e por isso a abaiomi ela começou a dar oficinas, né, sobre as abaiomis, e onde mulheres negras trocassem, além de vivências, curiosidades, era um momento mesmo de afetividade entre essas mulheres. Retomando ao que eu estava falando sobre a primeira narrativa das abaiomis, eu vou, né, falar um pouco sobre a história dos povos africanos no Brasil, no período colonial. Essa história das abaiomis é cheia de falhas, por quê? Quando a gente fala em escravização de pessoas pretas no Brasil, no período colonial, a gente está falando de pessoas que elas foram tentadas, né, ser esvaziadas desde lá do continente africano até aqui. Então lá elas já sofriam violências antes de serem trazidas para cá, né? A gente sabe que no continente africano existem muitos dialetos, existem muitos povos, muitas línguas. Então desde lá e principalmente aqui foram assim esses troncos linguísticos, né, eles se misturaram, as culturas elas se misturaram completamente. E eu estou falando assim a respeito de culturas que são extremamente diferentes. Não é porque é preto, porque está no continente africano, que é todo mundo igual, que a pobreza é do mesmo jeito, que a riqueza é do mesmo jeito, que a violência é do mesmo jeito. É como uma sociedade, né? Várias sociedades na realidade. E chegando aqui, essas pessoas elas vieram só com a roupa do corpo. Então, chegando aqui, elas tiveram os cabelos raspados, né? Os povos eles foram misturados para que não houvessem fugas e rebeliões na hora da venda dos escravizados, ou até mesmo já trabalhando nos engenhos. Então, isso tudo mostra as falhas nessa narrativa das abaiomis, como que essa boneca surgiu dentro de um navio negreiro. Eu não duvido, né? Até porque hoje a gente conta isso, existe essa narrativa, só que ela não é historicamente provada realmente que ela existe. Mas também não dá pra gente falar que não existiu, né? Porque a cultura ela é viva. E aí, como que essa narrativa, como que a gente fala sobre ela sem ter essa certeza? Porque é algo muito sério, né? Fala sobre uma violência, tem todo o contexto histórico e é uma violência naquele tempo e hoje para nós que somos pessoas negras e ouvimos essa narrativa, porque dói, é violento, né? E aí, não tem como eu falar das abaiomis sem falar da Lena, sem falar sobre as culturas afro-brasileiras hoje. Não tem como eu falar das abaiomis que eu produzo sem falar do candomblé, porque elas utilizam uma roupa que hoje é a roupa que nós utilizamos dentro do candomblé de Queto, que é o candomblé que eu pertenço à nação. E já de antemão eu vou falar um pouco sobre a apropriação cultural, depois eu retomo um pouco mais sobre as abaiomis. A apropriação cultural, antes de tudo, ela não é sobre um indivíduo, não é sobre alguém, não é sobre uma pessoa branca, não é somente sobre a branquitude, não é somente para pessoas pretas ou para pessoas indígenas. Quando eu falo de apropriação cultural, eu estou falando de um sistema racial, de uma estrutura racista, de uma estrutura que ela foi institucionalizada desde os tempos da escravização, porque como eu contei, o corpo negro, né, a gente
eles tentaram esvaziar os nossos ancestrais através da cultura, né? Misturando a língua, o idioma, misturando as culturas, que isso se aplica nas vestimentas, na forma de viver, nos cultos que eles tinham. Então, quando eu falo de apropriação cultural, eu estou mencionando todo esse processo histórico. Eu não estou falando sobre uma pessoa, sobre a mulher branca, por exemplo, há uns anos atrás, de Curitiba, que teve o turbante arrancado por uma mulher negra. Eu não estou falando sobre que nós, pessoas, mulheres negras, estamos nos organizando em motins para agredir outras pessoas que utilizam os nossos símbolos, né, tanto religiosos como pertencentes à cultura afro-brasileira. Eu estou falando realmente sobre uma violência que ela é institucionalizada e que fala sobre uma estrutura, que é a estrutura racial. Eu acho importante ressaltar isso porque hoje, quando a gente fala de apropriação cultural, a gente até se pergunta, realmente existe? Como você se apropria de uma cultura que não tem dono? Isso é o que eu ouço muito. Vou explicar uma coisa. A cultura, como diz Ailton Krenak, que é um escritor muito famoso, ele é indígena, ele fala que não tem como a gente pegar uma cultura e colocar na cadeira e esperar que ela fique lá, que ela não se movimente, que ela não se modifique, que ela não regresse, que ela não continue crescendo, que ela não mude. Porque a cultura ela é viva, a língua é viva, nós somos vivos, todo dia nós estamos tendo atitudes, estamos provocando novos costumes, né, novos saberes, e isso tudo é uma modificação cultural, nada mais, nada menos. E aí eu ouço muito a respeito de quando eu falo sobre apropriação cultural, sobre pessoas que falam assim, geralmente pessoas, a branquitude, né? Elas falam, mas você usa chinelo, você usa calça jeans, você usa não sei o que na pele, você usa tal roupa, você usa essa blusa. Assim, eu não sei nem dizer a palavra para esse tipo de comentário, né? Para esse tipo de pensamento. Mas eu prefiro não dizer neste momento. Isso é vã, né? Isso é tolo, isso é uma pessoa que ela não realmente conhece, às vezes nem o que é cultura, ela não sabe o que significa apropriação cultural, ela não conhece a violência que é cunhada desde sempre no nosso país, que é o Brasil. Esse é o tipo de pensamento que faz com que movimentos negros hoje, que promovem cultura, né, que se esforçam para estarem aí ativos na sociedade contra o racismo e reivindicando a própria vida, os próprios saberes, os saberes ancestrais, acaba meio que tornando tudo isso em algo mais primitivo, algo que não tem tanto fundamento, né? Porque como que eu falo de apropriação cultural se para muitos, né, para a sociedade, falando de uma perspectiva sociológica, a cultura não tem dono. Na verdade, a apropriação cultural, ela fala referente a elementos de determinadas culturas, né? Eu vou falar hoje sobre a cultura afro-brasileira, porque eu sou preta, é o que eu posso falar. A apropriação cultural é quando uma pessoa, quando um indivíduo, ele tem uma atitude que incentive a violência, que incentive o racismo. Nós, na sociedade, vou explicar bem no começo para todos entenderem. Nós que vivemos na sociedade afro-brasileira, a partir do momento que a gente nasce sendo branco, preto, amarelo, marrom, vermelho, qualquer cor que você tem, qualquer etnia, qualquer grupo racial que você pertença, a partir do momento que você nasce nessa nação, e no mundo também, né, mas as pessoas não tomam isso para eles lá fora, você tem um problema que se chama racismo.
A partir do momento que você vai crescendo, vou dar o exemplo de uma menina branca e uma menina negra. Quando a menina branca ela vai crescendo, ela é sempre vista como frágil, ela é sempre vista como uma pessoa que tem que ser cuidada, né? Que tem que ser protegida. Já a menina preta, ela já é vista como forte, ela consegue passar por isso, ela tem muito mais de si, então ela tem força, ela já nasceu com força, sabe? Para enfrentar todos os problemas, inclusive para enfrentar o racismo, né? Que é uma coisa que as pessoas sabem que ela vai enfrentar, mas ninguém fala sobre isso. E isso é um exemplo que eu estou dando para falar sobre cultura. A partir do momento que essa menina na rua, que essa menina branca, ela é vista, ela é olhada de uma forma diferente, de uma forma natural e privilegiada, porque há grupos que não têm isso, como a menina preta. Então ela é vista dessa maneira mais privilegiada, né? Humana também. E já a pessoa preta, ela não é vista dessa forma, ela é vista como um potencial marginal, uma potencial delinquente, ela é vista como, às vezes até como uma prostituta, às vezes não, né? Dependendo do horário da noite, é isso mesmo. Ou só da vestimenta, não precisa nem se tratar sobre dia, né? Dia e noite. Então, quando uma pessoa branca, ela usa um elemento que simboliza resistência, né? E conta a história também de povos a qual aquele símbolo pertence, por exemplo, um turbante, uma trança nagô, uma trança box braid. A partir do momento que aquela pessoa utiliza, ela esvazia completamente o significado daquilo que ela está utilizando. E é visto nela como algo bonito, como algo diferente, ou como algo sujo, imundo, e aquela pessoa, eles falam, né, a sociedade, há pessoas que falam para ela, tira isso, você está parecendo suja. Ou então tem aquelas pessoas que falam, nossa, que lindo, então como você lava o seu cabelo? Já a pessoa preta, não é esse tipo de pergunta que a gente recebe quando a gente coloca trança. O tipo de pergunta que a gente recebe é, por exemplo... você lava o cabelo? Eles já questionam se eu lavo meu cabelo. E para a pessoa branca, eles perguntam como lava o cabelo. Então, tudo isso, por mais que pareça mínimo para muitos, principalmente para a branquitude, é uma violência completamente enraizada, uma violência completamente, assim, que financia o racismo, vamos dizer. A apropriação cultural, ela é uma estratégia de dominação para o esvaziamento de corpos negros e das culturas afro-brasileiras. Só que hoje, né, as pessoas que tentam fazer esse esvaziamento encontram muito mais obstáculos. Porque, por exemplo, as abaiomis que eu faço, elas usam, né? Essas aqui eu fiz já tem muito tempo mesmo. Acho que em 2018. Eu fiz, então elas não estão assim como eu, né? Tô de saia, tô de pano da costa, tô de ojá. Mas eu não trouxe, mas eu faço umas que também utilizam essa roupa que é popularmente conhecida como baiana. E essa roupa, ela não é utilizada somente por povos de terreiro, seja candomblé, umbanda, quimbanda, terecô, enfim. Ela não é utilizada somente pela comunidade tradicional religiosa e do candomblé. Ela é utilizada por grupos que hoje são conhecidos como, por exemplo, as ganhadeiras de Itapuã. No período escravocrata, existiam mulheres que elas ganhavam trocados lavando as roupas dos senhores da alta sociedade nos rios. E aí, quando elas lavavam, elas ganhavam os trocados e compravam as cartas de alforria, né? A liberdade naquela época.
E elas conseguiam comprar as cartas de alforria dos filhos, dos maridos, das esposas, de toda ali a comunidade que elas queriam comprar. E essas mulheres hoje elas são conhecidas, né, como as guinhadeiras de Itapuã. E elas é um grupo, na verdade, cultural, que canta, que dança, que é lindo, se localiza na Bahia. E essas ganhadeiras, elas utilizam uma roupa parecida com essas que nós, povos de terreiro, utilizamos, né? Então, quando eu falo sobre candomblé, quando eu falo sobre umbanda, eu não estou falando só sobre religiões, eu estou falando sobre cultura principalmente. Muitos elementos, muitas das vivências que nós temos dentro de um terreiro, na verdade é cultural. E por que que isso está tão interligado, né? A cultura com as religiões de matriz africana, com o candomblé. Porque o Brasil ele foi construído por pessoas pretas, independente de culto que eles tinham na época. Foram, né, construídos por pessoas pretas em cima de cemitérios indígenas. Então, a gente não está falando sobre uma cultura afro-brasileira. Eu acho ainda esse termo muito... Acho que ele não contempla completamente o que nós queremos dizer com cultura afro-brasileira. Porque são muitas culturas, são muitos povos, muitas coisas que fazem, por exemplo, sentido dentro da minha casa de candomblé, não faz sentido dentro de outra casa de candomblé localizada em outro lugar ou até mesmo na mesma cidade. Isso é cultura. Nós que somos de candomblé, nós temos nossa ancestralidade. Eu tenho meu avô de santo, por exemplo, que é o pai Marcelo de Oiá. E lá, né, ele deu ensinamentos à minha mãe, a minha Ilorixá, que é a Moreno de Umulu, que talvez hoje ela já não faça da mesma forma dentro da casa dela, dentro da nossa casa. E tem outras coisas que ela já reproduz, que ela faz porque aprendeu com ele. E ele aprendeu com outra pessoa, que aprendeu com outra pessoa, que aprendeu com outra pessoa. Então, a cultura, em todo esse trajeto que faz dentro de uma casa de candomblé, por exemplo, ela se modifica. Porque a partir de cada pessoa que vai tendo ali sua casa de axé, que vai construindo aquele espaço cultural, né, também, ela coloca coisas que ela acha interessante, né? Então, quando a gente fala sobre cultura do candomblé, a gente está falando sobre cultura afro-brasileira. E são diversas culturas, porque a gente não está falando só de um povo, a gente não está falando só de um lugar, só de uma região, só de uma cidade. Então, a cultura ela é viva e ela é modificada, né, todos os dias. Então, assim, acho interessante esse assunto, falar sobre cultura, porque o que é para mim muitas vezes não é para outras pessoas, mas existem coisas que é geral, que é para todo mundo, como, por exemplo, falar de apropriação cultural, né? A apropriação cultural, ela é uma questão, porque ela é problemática, porque ela financia todos os dias um genocídio, um etnocídio contra populações pretas. E falando assim de modo mais sobre a minha comunidade de terreiro, de modo mais direto, falando de modo mais direto, é importante também citar a intolerância religiosa. A intolerância religiosa, ela é outro mecanismo que a sociedade, que a estrutura racista utiliza para esvaziar ainda mais a cultura afro-brasileira. Quando a gente tenta, né, destruir um terreiro de candomblé, quando a gente tenta agredir uma pessoa que ela está com roupa de santo no meio da rua, a gente está tentando, né, esvaziar, tornar aquele ser humano louco, tornar todas aquelas pessoas daquele terreiro ocas, como aconteceu lá atrás, né, no período histórico, no período escravocrata, ao rasparem os cabelos dos escravizados, porque eles sabiam que isso, além de um símbolo de resistência, fazia parte da
cultura deles, porque só era eles. É igual hoje, né? Eu tenho cabelo afro, se eu saio na rua com o meu cabelo, por exemplo, garfado, ou só saio na rua, muitas pessoas acham que é modismo, né? Que o meu cabelo, ele é moda, que eu adotei isso de um tempo pra cá. E realmente, pela transição capilar, porque eu alisava meu cabelo, hoje já não aliso. Então, ele é da forma como ele só existe. Só que para a sociedade, até mesmo para nós, pessoas pretas, é um símbolo de resistência, sem eu querer. Então, veja como é problemático uma pessoa branca usar no carnaval uma peruca que é um black. É extremamente problemático. Porque ela não sofre a violência que eu sofro, ela não sabe do que eu estou falando. Ela não sabe a coragem que eu preciso ter para sair na rua. E aí vocês pensam, a gente está falando de Brasil, como é pluricultural, como são assim muitas culturas, muitas mesmo. Muitas pessoas acham, né, chocante quando ouvem relatos de racismo. Mas não é, gente, porque o Brasil ele não aceita as mãos que construíram ele, né? Ele não reconhece os preconceitos e a violência. Hoje, se eu estou tendo a oportunidade de falar sobre elementos da cultura afro-brasileira, que são as abaiomis, e sobre a denúncia de apropriação cultural, sobre intolerância religiosa, foi um espaço que a gente ganhou na sociedade para falar sobre isso, né? Não aconteceu do dia para a noite. Então, o que a gente está tentando fazer realmente é sobreviver. E é difícil sobreviver num Brasil como o nosso, porque se você é preto, você já tem um problema, porque você pode ser morto, perseguido, assassinado a qualquer momento, né, do dia, da noite. E se você é pertencente a um grupo religioso onde também sofre violência, intolerância, porque ele veio de pessoas pretas, né? Porque, por exemplo, o candomblé e todas as religiões de matriz africana surgiram a partir de pessoas pretas, e é somente por isso que nós sofremos a violência que nós sofremos. E hoje ele é perpetuado principalmente por pessoas pretas. É claro que existem as religiões, né, de matriz africana que se embranquecem muito, como aqui no Goiás, por exemplo. Os nomes mais conhecidos eles são de babalorixás e alorixás, que são de pessoas brancas. E eu não estou criticando essas pessoas, eu estou criticando o embranquecimento. Desde que haja, né, esse embranquecimento, porque vai acontecer. Porque nós, pessoas de orixá, entendemos que o orixá é vivo. E nós somos escolhidos pelo orixá. Eu fui escolhida, por exemplo, por Oxum. É o meu orixá, Oxum. Então, assim como eu fui escolhida, uma pessoa branca também pode ser escolhida. Se ela estiver, né, se ela tiver o DNA ancestral daquele orixá. Então, eu não posso falar sobre candomblé, sobre a matriarcalidade de uma pessoa, de uma mulher branca dentro do candomblé se tornando Yalorixá, de uma forma tão crítica, porque ela é uma pessoa escolhida por orixá. Independente se eu, pessoa preta, estou falando sobre isso, né, eu tenho que ter eu tenho que ter respeito, porque ela é uma pessoa de orixá e provavelmente mais velha, mais nova, não interessa, do que eu. De santo, que a gente fala. Então, só que eu acho importante falar sobre isso, porque as pessoas brancas dentro do candomblé, dentro das religiões de matriz africana no geral, elas precisam entender o espaço que elas estão ocupando. Elas precisam ter consciência do privilégio que elas têm de estarem lá, reproduzindo a cultura do candomblé. E a cultura afro-brasileira também, porque, como eu falei no início, são duas coisas que são unas em proposta, elas andam unidas, né?
Então, a pessoa branca dentro do candomblé, ela precisa entender o lugar de privilégio que ela tem ali dentro. Ela pode utilizar o espaço dela, né, para denunciar o racismo, por exemplo. Então, quando eu falo desse embranquecimento das religiões de matriz africana, é uma preocupação. Por quê? Porque é uma cultura que a gente não quer que se perca, que os nossos saberes ancestrais eles se percam. Por isso que a branquitude ela precisa entender o local de privilégio que ela ocupa, que ela está na sociedade dentro de uma comunidade religiosa, né? Isso tudo é preocupante porque a história está se repetindo em níveis novamente. A apropriação cultural é um nível dessa história que está se repetindo, porque traz esse esvaziamento. A gente está falando da indústria cultural, né, que é viva, que está até mesmo essa indústria cultural a todo momento, porque como existem várias culturas, às vezes uma quer sobressair pela outra e acaba acontecendo a opressão até mesmo de culturas, existe isso. Então, quando eu falo a respeito desse espaço tomado por pessoas brancas, não estou criticando esse espaço tomado por pessoas brancas em si, né? Porque quando a gente fala sobre orixá e cultura afro-brasileira, a gente precisa levar em consideração muitas coisas. Mas é a preocupação, né, de perder certos costumes de pessoas pretas mesmo. Esquecer de onde isso tudo veio e a história ser contada a partir de agora, porque eu vou falar, é super possível a história do candomblé ser contada a partir de uma pessoa branca. Super possível. Porque as pessoas ouvem o discurso da branquitude. Então, por isso que é possível. Porque nós não temos o espaço para a gente viver, para a gente falar, para a gente comer, para a gente sair. E eu falo a respeito disso porque, recentemente, aconteceu, assim, todos os dias acontecem episódios racistas na vida de uma pessoa que não é branca, na vida de uma pessoa que é preta. E recentemente eu sofri uma violência, né, que até tomou grandes proporções no ano passado, que eu fui a um local e lá, chegando lá, né, o dono do lugar, ele chegou na minha mesa e perguntou, né, se o que tinha na minha cabeça era uma raposa. Ele veio conferir se era uma raposa mesmo ou se era só meu cabelo. E quando a gente fala sobre essa violência racial, sobre os lugares que nós ocupamos, nós, pessoas negras, nós estamos falando sobre uma vida normal que a gente quer levar, mas que a gente não consegue por conta da estrutura que é racista, que é institucionalizada também, sabe? Então, é por isso que isso tudo é uma questão, é por isso que eu trago isso tudo aqui hoje, o seu lugar como pessoa branca dentro das comunidades de terreiro, você utilizando elementos, símbolos de resistência da cultura afro-brasileira e de antemão das culturas indígenas também. Muitas pessoas narrando, falando sobre a perspectiva dela sobre tal violência, sendo que ela não sabe o que é essa violência. É por isso que quando a gente vai falar sobre violência das culturas indígenas, a gente tem que pedir para uma pessoa indígena falar. Porque por mais que eu tenha, porque muitas pessoas utilizam esse discurso, né? De, eu sou branca, mas na minha família tem muitas pessoas pretas e pessoas indígenas, então eu posso falar sobre isso? Não, não pode, porque a estrutura racial no Brasil, ela é construída da seguinte forma: eu olho para você, se você é uma pessoa negra, você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa indígena, você é uma pessoa indígena. Lá fora, em outros países, um país aqui logo acima, né, no Ocidente, já não é visto dessa forma, é visto de outra maneira, que é familiar.
se você é da família tal, então essa família a gente já não quer mais porque eles são pretos, ou a descendência deles é preta, por mais que tenha uma pessoa super branca. E tudo isso também, relembrando que é relativo essa questão de falar que uma pessoa é preta ou que não, mas eu não vou entrar muito nesse mérito. Eu só queria dizer que é muito incômodo quando pessoas brancas, elas vêm até pessoas negras perguntando, né, se elas são consideradas brancas ou pretas porque ela tem algum traço que não é branco. É importante a gente lembrar sempre que a gente vive no Brasil que há uma mistura realmente de povos, né? Há uma miscigenação, a tão sonhada miscigenação, que, né, ocorreu também para o embranquecimento de toda essa nação. Então, é muito incômodo, mas não vou entrar nesse mérito. Continuando. Ai, não lembro onde eu estava. Ai, gente, há muita coisa para falar, é muita coisa para denunciar, é muita coisa assim que a gente fica até perdido. Eu não queria sentar aqui e falar só sobre violência, né? Não queria. Mas o meu projeto ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e eu preciso falar sobre essa violência também. Só que a gente, né, tá cansado de falar sobre violência, tá cansado de falar sobre toda essa estrutura, sobre toda essa opressão, sobre tudo isso que as pessoas, através do dia a dia, né, vai financiando, vai incentivando com as próprias atitudes. Eu não estou aqui para ensinar alguém o que ela deve ou não fazer, o que ela deve ou não usar, o que ela deve ou não vestir, né? Se a pessoa ela sabe que é errado, por que eu vou falar? Não preciso fazer isso. Não preciso me dar o trabalho, me dar o desgaste de fazer isso. As pessoas hoje em dia, né, a maioria da população tem acesso muito fácil à internet, a celular, então elas conseguem estudar. Hoje em dia existem muitos grupos culturais que através que seja do hip hop, do batuque, que seja através dos centros culturais, como é na minha casa de axé, no Onilei Lerá, da Iamorena de Molu, que é também um espaço, além de religioso, um espaço cultural, que é localizada na periferia do Parque Tremendão, que toda a população ali, ela pode ir lá, né, que os terreiros, eles estão abertos, em suma, para a população. Então, todas as pessoas, a maioria, elas têm acesso a esse conhecimento, né? Então, eu não preciso ficar falando, cunhando, né, sobre essa violência, ficar falando sobre isso, se as pessoas já sabem. O que eu estou tentando fazer é uma denúncia, realmente, porque é uma violência que mata. Esse é o ponto. Isso. Então, como eu não quero falar só sobre violência, eu vou falar intimamente do meu processo artesanal e criativo com as bonequinhas da Biomiss. A Lena Martins, que foi a que fez, né? Começou, que a gente sabe hoje, registros no estado do Rio de Janeiro, que ela fez a primeira bonequinha Biomiss. Eu sigo ela nas redes sociais e de vez em quando a gente interage. E é realmente algo muito único. As Biomiss. A tradução desse nome, que falam que é encontro precioso. A tradução que fala que o que eu tenho de melhor eu dou para você, que é as bonequinhas. E a Lena, ela me inspira porque as Biomiss, para mim, elas são como um ancestral meu vivo. Eu não acredito que os meus ancestrais estão mortos, eu acredito que eles estão vivos. Eu não posso falar sobre ancestralidade no passado. Eu falo no momento presente, porque os meus ancestrais são vivos. E a bonequinha Biomiss, eu sinto que ela é, para mim, né, quando eu crio ela fala, é como se fosse uma ponte entre os meus ancestrais e eu hoje.
Então, a bonequinha Abayomi, ela é extremamente pessoal para mim. É um processo que eu mergulho e que a arte, ela me traz, assim, de uma forma como se me partisse ao meio. É isso que a Abayomi, ela consegue tirar dentro de mim. E tudo que, a forma como eu monto a Abayomi, que eu faço a saia de cima, que eu coloco a blusinha, que eu coloco o laço, que eu amarro na cabeça, tudo isso é ela quem me diz. E esse é o meu processo criativo. A Abayomi, ela me diz como ela quer estar, como ela quer vestir. A gente que é de orixá, a gente procura, né, pelo menos a maioria das pessoas, desenvolverem o lado intuitivo. E como nós tratamos assim, muito próximo, né, com a espiritualidade, a gente acaba realmente desenvolvendo isso. Porque o meu orixá é vivo, e o meu orixá, ele foi plantado. O axé dele foi acordado em mim, que é o Oxum. E o Oxum, ela fala comigo de várias formas, e uma delas é a intuição. Antes de entrar para o candomblé, eu já fazia as abaiomis, e os meus ancestrais já conversavam comigo. Então, para mim, cada representação dessa bonequinha é uma representação do meu ancestral que é vivo. Geralmente eu faço a abaiomi para presentear alguém, só que é alguém que eu realmente sinta que eu quero presentear, porque eu até estava num dilema, né, esses tempos atrás, se eu vendo, se não vendo as bonequinhas abaiomis, porque existem, né, pessoas que vendem, e eu não posso criticar isso, mas o meu pensamento íntimo a respeito disso é que eu não queria comercializar. Porque é que tudo a gente tem que comercializar, principalmente tudo que é tão importante para nós e cultural, sabe? Ainda mais as abaiomis, que elas são carregadas de afetividade por mim, pelo meu aprendizado, como eu aprendi elas, né? Que foram através de mulheres negras também. Então, no meu processo criativo, não constava eu querer de modo algum comercializá-las. E aí eu me perguntava, por que comercializar as abaiomis? E aí uma amiga, uma mulher preta também, a Okun, ela é artista também, ela é maravilhosa. Ela chegou em mim uns anos atrás e falou assim, por que não comercializar? Por mais que a gente, né, lute contra as opressões massivas do capitalismo, a gente vive no mundo capitalista e que muitas vezes o retorno que essa abaiomi pode me dar por exemplo, como eu paguei meu santo, porque eu comercializei a abaiomi, eu cheguei a vender quando eu fui fazer o santo, quando eu fui me iniciar no candomblé, porque realmente gasto e porque não tinha outra renda até então, né? Sustentada pelos meus pais, eu só estudava. Então, eu tive que me virar para conseguir iniciar. E eu fiz as abaiomis e eu vendi algumas, nem foram todas, porque eu acabava de produzir e falava, não vou vender. Eu me apegava muito, não vou vender a minha. Então, eu comecei a vender para as pessoas próximas de mim, as abaiomis, porque ela é um símbolo cultural. Nem só um símbolo, para mim ela é mais que um símbolo, né? Ela é uma coisa que existe, ela apenas é. Então, por isso que para mim ela é tão importante. E através da comercialização também, de vender, né, para pessoas próximas que realmente conhecem as abaiomis, eu sempre gostava de deixar claro a história das abaiomis, né? Eu falei lá no começo desse vídeo sobre a primeira narrativa sobre essas bonequinhas, que é uma narrativa mais romantizada, que é mais violenta. Mas por mais que hoje existe, né, a prova histórica que a Lena Martins ela deu início às abaiomis, eu acho o seguinte, que a gente não
a gente tem que ter cuidado com as narrativas que a gente, né, dá espaço, mas a gente também não pode falar que não, ou que sim, ou que não, porque é cultura. A cultura é viva. Quando a gente fala de povos pretos, de povos africanos escravizados aqui no Brasil, a gente não tem muitas coisas escritas sobre nome, sobre identidade, sobre o que aconteceu dentro daqueles navios negreiros. A gente sabe que foi de muita violência e existem, né, documentos que falam a respeito disso. Mas não tem como a gente falar também que não existe. Às vezes não pode ter sido a bonequinha Abayomi, mas pode ter sido algum outro objeto. Entende? Então, eu acho importante falar sobre isso para que as pessoas reflitam também. Eu sei que é uma narrativa que ela é violenta, né, e que não tem fundamento, que não há um documento histórico falando sobre isso. Mas realmente devemos esperar um documento histórico, sabendo de como se deu às populações negras no Brasil, né? Mas eu atribuo mérito a Lena Martins, né, que foi com quem eu tive o contato realmente sobre o que é a Abayomi, sobre o que ela nos conta, sobre a história. E eu não sei se dá para ver daí, mas a Abayomi, ela não tem rosto. Ela é feita só de amarras. Ela não tem rosto por um motivo especial, porque quando nós, né, olhamos para ela, nossa imaginação ela pode criar o rosto das Abayomis. Ela pode criar o rosto que a gente quer que a Abayomi tenha. A nossa imaginação é quem decide. Então, imagina isso para as crianças. Eu sou formanda em pedagogia, né, pela UFG, e é muito interessante as Abayomis quando a gente entrega para as crianças, quando as crianças têm esse contato. É, na verdade, um pouco diferente, né, porque não é uma boneca com olhos e bocas e ela não é tão grande. Mas quando a gente explica o porquê que ela existe e como ela é, que ela é igual a muitas crianças que são pretas, existe uma coisa que é a identificação pessoal mesmo, da criança com a bonequinha Abayomi. A bonequinha Abayomi, quando a gente fala sobre ela, a gente está falando inteiramente sobre cultura afro-brasileira. É um símbolo de resistência, a Abayomi. Ela é uma identificação pessoal de principalmente mulheres negras. Elas são construídas geralmente em ambientes que de muita afetividade, de muito axé, né, para as pessoas que estão fazendo. E, além disso, ela traz alegria, realmente. A Abayomi, um dos significados desse nome é trazer alegria. E realmente é um encontro precioso que a Abayomi, ela traz alegria. Primeiro porque elas são lindas, né? Segundo porque quando você ganha um presente é muito bom. E aí, junto com a história das Abayomis, de como ela surgiu, né, através da Lena Martins, torna mais especial ainda esse presente, né? Então, gente, hoje eu, que é de Sara, né, membro, que é do Ile Achone Leilerá, estou aqui para, né, dizer a vocês que a cultura é viva, que ela se modifica a cada momento, que ela se modifica a cada instante, que muitos dizem que não tem dono, muitos dizem que tem. E o que eu digo para vocês aqui, estudem a respeito disso. Né? Eu critiquei, né, durante todo o vídeo a questão da apropriação cultural. Falei sobre pessoas brancas em ambientes que são, em suma, né, pretos. Falei porque tudo isso é importante para que a cultura ela consiga não esquecer de onde ela começou. A cultura, quem fazemos, somos nós principalmente. Viventes, nós estamos vivendo nossas vidas, nós estamos construindo as nossas histórias, nós estamos estudando e agregando mais conhecimento a determinadas culturas, gerando mais saberes populares, né? Disseminando mais conhecimento ancestral, nós, comunidades de terreiro,
Eu que sou de candomblé queto, eu com certeza reproduzo falas da minha mãe, da minha Yalorixá, Érica Morena, de Omolu. Então, assim, a cultura, ela é isso, ela é viva e ela não tem que ser esvaziada, principalmente a cultura negra. A gente não pode esvaziar, a gente não pode utilizar de símbolos de resistência de determinadas culturas achando que é massa, porque não é. É violento. Isso vai de cada pessoa, né? Do ensinamento de cada pessoa, do caráter de cada pessoa. Porque eu não espero que a branquitude, ela nunca, mesmo uma pessoa que conhece sobre racismo, né? Que ouve, que não sei o quê, que é militante, que é ativa, eu não espero que essa pessoa nunca mais reproduza racismo. Assim como eu, uma mulher cis, não espero reproduzir transfobia com uma pessoa que é trans, né? Então, ou com um grupo, enfim. A gente sempre vai estar sujeito a isso, porque a nossa sociedade ela é corrompida dessa forma. Então, nós vamos muitas vezes reproduzir. Mas o ponto-chave da questão é quais são as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo a respeito disso, né? Como que você, pessoa branca, conhecendo a história da bonequinha Bayomi, pode disseminar esse conhecimento, essa cultura para crianças negras, para outras pessoas, para mulheres pretas? Como que você pode ajudar mantendo essa cultura ali ativa, mantendo o nome da Lena, né, intrínseco ali, ligado completamente com essa cultura? Então, quando a gente fala de como surgiu, como a gente fala das vestes, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de saberes ancestrais também. A gente está falando de culturas afro-brasileiras, porque não tem como resumir a cultura afro-brasileira em uma só, né? São várias culturas. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, primeiramente, né, a minha Yalorixá, porque a Mãe Morena, ela que me incentivou, que me motivou, né, a estar aqui falando das abaiomis e fazendo essa discussão crítica a respeito de racismo, de apropriação cultural. Então, a Mãe Morena, ela realmente foi assim um marco na minha trajetória com as abaiomis, né? É expor isso para muitas pessoas quando era mais contido, mais fechado, porque eu quis assim também, por ser algo muito pessoal. O meu projeto ele foi contemplado, né, pela Lei Aldir Blanc, e isso com certeza incentivou, ajudou o meu terreiro de candomblé, né, porque ele foi contemplado e já, assim, isso eu decidi, né, participar do projeto porque o meu terreiro ele seria contemplado. E para manter a tradição viva, o legado de minha mãe, de minha Yalorixá, né, do Papai Omolu também, para manter a nossa casa de axé viva, eu utilizei disso também. E nós devemos fazer isso. Devemos nos envolver com esses projetos culturais, devemos nos envolver com isso que fala sobre nós, nada mais, nada menos. Fala sobre, não só a Ked Sara, mas também sobre a Sara, né? Eu, muito antes de estar dentro de uma faculdade fazendo um curso de pedagogia, muito antes de estar dentro de terreiro de candomblé, eu já estava conhecendo espaços onde falava sobre cultura, onde eu me vi, onde eu queria estar. E a gente deve ser dessa forma também, para que lá na frente, muitas pessoas, muitas crianças, elas possam ser inspiradas também a continuarem nesse caminho, né, que nós trilhamos. Então, eu fico muito grata, sou muito agradecida por ter esse espaço, né, esse local de fala, pelo meu terreiro, pela produtora do CRJ também, né, que nos ajudou através desse projeto que chegou até nós, até o Unileilerá. A Lei Aldir Blanc, ela ajuda a manter, né,
nossa cultura viva e resistindo nos espaços que nós ocupamos e que nós existimos, através de financiar, né, através da elaboração desses projetos também. Então, nós precisamos fomentar isso, nós precisamos estar mais ativos, participantes, porque a gente não é só, né, beneficiados financeiramente a respeito desses projetos, mas falando de uma forma social, cultural também, né? Porque se eu consigo falar hoje no meu projeto sobre as abaiomis, eu tenho certeza que vai chegar a outras pessoas, que outras pessoas vão conhecer sobre isso, vão conhecer o meu terreiro, né? Vão me conhecer. Então, é importante a gente realmente conhecer projetos, conhecer leis, que elas nos beneficiam de alguma forma e lutar para que hajam mais, né? Porque nós sabemos que essa é outra violência que as populações sofrem. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento também à Lena Martins, né? Que foi a mulher que me inspirou e que me inspira até hoje. As abaiomis delas são perfeitas. É uma mulher que a história de vida, ela me deixa feliz conhecendo, me deixa feliz pensando sobre. Então, Lena, eu agradeço muito pelas abaiomis, por elas estarem na minha vida, né? E agradeço também a todas as pessoas que me ajudam, me incentivando a fazerem mais abaiomis, porque a cultura, ela é viva a respeito disso. Mais uma vez, eu agradeço a Lealdir Blanc, a produtora do CRJ, por ser, né, contemplada com esse projeto maravilhoso. Muito obrigada a todos. Motumbá.